e é uma história bem longa. Eu peço até que me perdoe se eu faltar em apontar, né, alguns nomes, mas é uma história que nós participamos. No primeiro momento, por volta dos anos 76, por aí, nós, acompanhando a liderança do Aldemar Montenari, surgiu então a ideia de criar uma nova casa em Leopoldina, a ideia de ampliar o movimento. E o Aldemar, muito entusiasmado, movimentado também pelo entusiasmo do Luiz Salles, nós começamos a dar os primeiros passos para a formação de uma nova casa. O local que nós reunimos pela primeira vez foi a União Beneficente Operária, o BOL. Foi uma sala emprestada para que nós fizéssemos as primeiras reuniões. Uma reunião pública, uma reunião mediúnica e também o lugar que nós reuníamos para ir costurando, né, montando a ideia, não é, para que dali fosse surgindo a alma da casa de Tintim, a alma da nova casa que surgia, que ainda não tinha um nome definido, não é? Então assim começou e fizemos as primeiras reuniões. Nós ficamos na UBOL por um período, que eu não me recordo de quanto tempo. Foi solicitado que nós devolvêssemos a sala por motivos de diretoria, não é? Então nós cedemos a sala e ficamos sem local para nos reunir. Mas há um detalhe muito importante que vale a pena ressaltar, que o Tintino Pires, ainda não Tintino Pires, recebeu os bancos antigos do Amor ao Próximo. Olha bem como é que as coisas acontecem. Nesse momento estava o Roque voltando de Belo Horizonte para Leopoldina, também com uma ideia de fundar uma casa. Ele se juntou a nós no primeiro momento, mas depois ele tomou outros rumos. Então o Roque tinha o local para reunir, não é? Fundando a fraternidade, e nós tínhamos o banco. Somente isso, não é? Então nós cedemos o banco para o Roque, para ele compor, né, a sua sala de reuniões públicas, e nós ficamos com os empréstimos, né, da maçonaria, que nos acolheu logo em seguida, que a UBOL nos pediu a sala. E ali nós ficamos por algum tempo, não é? Nesse momento juntou-se a nós a Elizabeth, a Vera, o Fernando, não é? O meu irmão Antônio Carlos, e Dona Isabel, Sebastião Ernesto. Eu sei que eu vou faltar com alguns nomes aqui, eu peço que me perdoe, não é? Não lembrar de todos nesse momento dessa exposição que nós estamos fazendo. E nós ficamos então na maçonaria, o Aldemar como maçom, com uma amizade que ele tinha com o venerável da época, que era o Sebastião Vargas, meu primo também, e ele cedeu um local para que nós reuníssemos. A maçonaria naquela época estava em obras também. A sala que ele nos cedeu, logo em seguida as obras teve que dar a sua continuidade e ele nos pediu que nós devolvêssemos a sala. Ficamos sem local para reunir. E por generosidade, por camaradagem, não é? O Altair Ribeiro, que era presidente então do Centro Espírita Amor ao Próximo, nos ofereceu um dia para que nós reuníssemos no Amor ao Próximo. Era uma quarta-feira, que não tinha nenhuma reunião no Amor ao Próximo, então ele cedeu aquele dia para que nós fizéssemos as reuniões mediúnicas e administrativas, né? Permutando as ideias, vendo o que podia ser feito para construir a casa. E o salão da frente nós usávamos como reunião pública aos domingos. E assim foi até que chegou um momento que nós tínhamos então que procurar um espaço próprio para a fundação do Tintino Pires, porque o Amor ao Próximo também precisava criar outras reuniões na casa, e aquele dia que estava vago, eles precisavam dele. Foi até uma pressão, né, que fez com que nós saíssemos da zona de conforto, sempre acolhido por alguém, e procurasse o nosso espaço. Então,
temos que procurar solucionar esse problema. Eu era, então, presidente na época e eu comecei a passear pela cidade para saber onde é que nós íamos instalar, começar as primeiras reuniões, não é? Ou alugado ou construindo alguma coisa. O Luizinho trazia uma ideia de Juiz de Fora de uma casa que foi construída assim muito simplesmente numa meia água. Falei, a solução é construir essa meia água com os pequenos recursos que nós temos e ter um local próprio. Agora vamos encontrar o terreno para fazer essa meia água, né? Bom, nesse momento em que o amor ao próximo solicita o dia vago para uma reunião da casa, não é? Nós então começamos a nos movimentar para ter uma sede própria. E eu comecei a passear aqui pelo bairro São Cristóvão, acompanhado do Quito, que era um amigo do meu pai, não é? E ele era espécie de corretor do desengano. Aí nós subimos a pé pela essa encosta aqui, e ele começou a me mostrar os terrenos que estavam à venda, não é? Mas ele levou lá para o alto do morro. Eu falei, meu Deus, aqui não sobe nem cabrito. Naquela época não tinha nem rua direita. Aí lá de cima eu olhei para baixo e vi um tanque de gasolina suspenso sobre cavaletes aqui ao lado do prédio que foi construído, Tintino Pires. Eu falei, olha, Quito, o terreno ideal para nós é aquele lá embaixo. Ele é plano, não é? E vai atender às nossas necessidades. Ele falou, lá é caro. Eu tinha uma noção de que o terreno aqui embaixo, plano, mas ia ser oneroso para nós e nós não tínhamos recurso nenhum, praticamente nenhum. O dinheirinho que nós tínhamos é aquele que nós arrecadávamos na reunião, os amigos ofereciam, etc. Eu falei, é difícil. Mas mesmo assim eu não desanimei. Desci para saber de quem era o terreno ao lado desse tanque de gasolina. E fiquei sabendo que ele pertencia ao Baginha, né? Sebastião José da Silva. Falei, aquele terreno é o ideal. Aí eu procurei conversar com o Baginha. O terreno era muito pantanoso, mas tinha uma área do fundo que era terreno mais sólido. Eu falei, aquele cantinho ali dá para a gente construir uma meia água, não é? Uma obra simples e começar ali e futuramente a gente pensa em ampliar, né? E assim foi feito. Eu procurei o Baginha, ele falou, olha, eu ainda estou com o carnê do desengano, você me dá uma pequena luva e você continua pagando as prestações do terreno. Aí já ficou mais fácil. Nós demos uma luva a ele, né? E continuamos a pagar ao desengano o restante que faltava do terreno. Isso foi longo pagamento. E nesse meio tempo nós conseguimos então, reunindo em mutirão, não é? Aplainar o terreno, que é onde está o tintinim, que todos conhecem, né? Aplainar e alicerce, uma pequena planta, e começamos a levantar ali então o nosso primeiro local, não é? Que hoje nós chamamos de Tintinim. Ali nós começamos. O nome é muito interessante. A ideia primeira era a fraternidade. Ideia essa da Beth, fraternidade espírita. Mas como o rock já tinha pego o nome fraternidade, ficaria uma duplicidade de título, né? E nós ficamos pensando, qual o nome que nós vamos dar? Eu pensei em Casa do Caminho, outro deu outras ideias, até que conversando com a dona Laíde, mãe da Elizabeth, não é? Viúva do Aldemar naquela época, falou assim, por que vocês não dão o nome de Tintino Pires à casa? Porque o Tintino Pires foi um homem
destaque no movimento, muito generoso, não é? E fundador do albergue noturno Major Zefirino. E nós pensando, não, vamos atender a sugestão da dona Laide e vamos então dar o título à casa Tintino Pires. É o nome que que dá nome, nomeia a nossa casa oficialmente nos dias de hoje. Foi um sonho. No tempo da fundação do Tintino Pires, eu tinha momentos febris. Eu não sei se vocês vão me entender. Uma efervescência, não é? As ideias borbulhavam. A ideia de como é que ia ser construído, a cor, e aquilo fervia em mim. Então, uma manhã, acordando, eu fiquei, por que vamos dar essa casa? O amor ao próximo é azul e branco. Por que não pode ser o Tintino Pires verde e branco, né? O verde pela esperança, o branco simbolizando a paz. Foi daí que surgiu a ideia do colorido da casa. O Tintininho nós construímos na parte mais sólida do terreno que nós estamos aqui. E na construção desse terreno, a mão de obra, né, foi feita por nós. Meu irmão, eu, o Ângelo, né, e o Maximino, o Sebastião Ernesto, o Vicente também contribuiu muito, não é? E nós começamos nesse mutirão. E teve a colaboração de vários companheiros. E economicamente nós tivemos ajuda de companheiros de outras casas espíritas, né, fora da cidade. O Armando contribuiu, o Aloísio Fajardo, não é? Nos ofereceu vários ternos. É interessante essa lembrança. Eu tinha uma loja e ele tinha ternos que ele nunca havia usado. Então ele me passou esses ternos para mim vender na loja, não é? E o recurso levantado que eu transferisse para Tintino Pires, foi o que nós fizemos. Tivemos um livro de ouro para levantar recurso, né? E muitas pessoas colaboraram. Então nós fomos devagarzinho levantando a casa, né? O prédio, porque a estrutura espiritual já estava tendo uma costura, né? Uma solidificação, a presença espiritual que a gente assistia, né? As dificuldades que nós deparávamos com ela e que nós vencíamos com uma certa facilidade, dava a perceber que nós não estávamos sozinhos, né? Que tinha aí a presença da espiritualidade nos auxiliando. Esse prédio é uma história muito interessante. A Beth era presidente na época quando começou a fazer os primeiros alicerces da casa e teve que ter uma interrupção por falta de recurso. Então, apareceu uma pessoa generosa, Dr. Imar Carneiro. Ele tomando conhecimento do crescimento da casa e pela ligação que ele tinha com Elizabeth, ele veio visitar aqui o prédio, né, o início da obra, e começou então a contribuir. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, o Sandro Omar, esse terreno, na parte da frente, ele era um brejo, ele era alagado, né? Precisou até fazer sondagem com bambu, você deve recordar disso. E nós tivemos também uma ajuda muito preciosa do Hélio Nascimento, do Rio de Janeiro. O Hélio era presidente do Centro Espírita Anália Franco, e ele veio aqui em Leopoldina, não é? Com uma caravana, e essa caravana almoçou, pagou pelo almoço, e fez leilão entre eles, e deixou um bom recurso. Nós também tivemos a ajuda da Fraternidade
da Fraternidade Cristã do Rio de Janeiro, que era uma fraternidade muito interessante, que ela reunia elementos de todos os credos. E o doutor Humberto, não é, tinha uma liderança muito forte com os trabalhadores daquela casa, toma conhecimento também da nossa dificuldade e soma conosco, não é, para levantar recursos para dar continuidade à obra. Inclusive tem um livro chamado Francisco de Assis, que ele foi organizado pelo Dr. Humberto, e ele trouxe várias obras de Francisco de Assis, para que nós vendêssemos, e todo o recurso levantado, né, da venda dessas obras, nós dessemos continuidade à obra. Então nós tivemos não só ajuda externa das pessoas que simpatizavam com a causa, e fomos assim se levantando. Mas o ponto mais importante aqui foi a presença do Dr. Imar Carneiro. Vendo a nossa dificuldade, colocou recursos econômicos à disposição da casa do que fosse necessário. Pediu então que fizesse um planograma, não é? E esse planograma foi elaborado pelo Edésio, não é? E também por Roberto Heleno. Eram dois elementos que se dispuseram também a auxiliar. E o Edésio era contabilista, não é? E ele conseguiu fazer um planograma econômico da obra. E sempre que, todo mês, o doutor Imar mandava a quantidade que cobrisse toda a despesa que estava acontecendo nesse período, não é? E o Roberto Heleno também era o comprador do material. Ele comprava o material com os recursos que passava para ele de uma forma mais em bloco, vamos dizer assim. Comprava cimento direto da fábrica, pagava e passava para uma loja, e essa loja ia passando para nós de acordo com as necessidades. Então foi assim que nós levantamos esse prédio, isso já na presidência da Elizabeth, né? Então foi um gesto assim de muita generosidade, de reconhecimento do trabalho que estava acontecendo. Mas eu quero ressaltar ainda que o Dr. Imar Carneiro, ele não só ajudou o Tintino Pires, ele ajudava o hospital, ele ajudou a construir a Fraternidade Espírita Seguidora de Jesus. Ele comprou o sítio que hoje abriga o Levanta de Novo, não é? A comunidade terapêutica Levanta de Novo, lá em Tebas. Ele, após terminar essa obra, ajudou também o asilo, não é? E após terminar a obra, toda a estrutura, o mobiliário pronto, nós tínhamos um terreno vago do lado. O doutor Imar perguntou assim: esse terreno é de quem? Vocês têm interesse nesse terreno? Claro que nós temos, é um espaço que a gente pode aproveitar para recreação e outras coisas. Pergunte ao proprietário se ele vende o terreno. Então procurou o proprietário, ele pagou o preço, né, de mercado na época e comprou-se o terreno ao lado. O hino da casa é de autoria da esposa do Hélio Nascimento, do Centro Espírita Anália Franco do Rio de Janeiro. No momento eu não me recordo o nome dela, não é? Esse hino veio por inspiração. Ela estava na cozinha, não é? E começou a ouvir, não é? A ouvir o hino. Ela parou com a sua atividade, escreveu e mandou para nós o hino, e nós começamos a usá-lo, né, como o nosso hino de guerra e paz. É o que nós usamos até hoje. Na guerra e paz eu digo do bom combate, né? É o que marca, né, as nossas reuniões festivas, esse hino.
primeiro presidente da casa fui eu. E uma coisa muito interessante a ressaltar, que nós estávamos com um livro de ata e o Luiz Salles, muito entusiasmado, já não estava contente com a fundação da casa, que levaria o título de Tintino Pires, e falou assim: eu vou fundar o Centro Ismael em Leopoldina. E ele era secretário e me passou o livro na época. E estávamos formando a diretoria. Nós pensávamos nele para ser o presidente da casa, pelo entusiasmo, né? E passou o livro e falou: quem é que eu vou colocar, não é, para substituir o Luiz? Né? Então eu me encorajei naquele momento e assumi, não é, essa responsabilidade. E dali nós começamos a dar continuidade aos projetos que tinha em mente e fomos tocando. Eu fui presidente por 2 mandatos, né, de 2 anos, e assim foi, até que veio outras pessoas me substituindo. Veio a Elizabeth, veio o Fernando Silva, veio a Vera, e Jorge e tantos outros que vieram conduzindo, vamos dizer assim, o facho, né, a tocha, né, de trabalho que foi passada para nós no Tintino Pires. Existem fatos diversos, né? Outras pessoas até poderiam apresentar isso com mais clareza, mas eu vou citar um aqui que é importante. Talvez o Tonheca, não é, e o Jorge possa até vir confirmar isso que eu estou dizendo e dar assim uma amplitude, uma clareza maior. Antes da existência do Amor ao Próximo, antes da fundação do Amor ao Próximo, já havia uma casa em Leopoldina iniciando as suas atividades. Seria o Centro Espírita Cristóforo, né? E quem estava na fundação desse trabalho saiu de Leopoldina, mudou-se para o Rio de Janeiro. E lá ele fundou o Lar de Teresa, se não me engano. E quem veio trazer essa confirmação para nós foi o Coronel Gotardo, presidente da instituição naquela época. Não é? Ele foi, o Tonheca hospedou, não é, o Coronel Gotardo, e ele narra, não é, esse acontecimento que antecipa a fundação do Centro Espírita Amor ao Próximo. E um fato interessante é que o guia espiritual que comandava aquele primeiro momento era o Antônio de Oliveira, que hoje é o nosso guia espiritual da casa, parceiro de Antônio de Ares de Oliveira. Eu não sei se eram irmãos, porque há uma coincidência de sobrenome, né? Eu aí não sei responder, mas tem esse detalhe. A coincidência do guia espiritual, volto a ressaltar, de Antônio de Oliveira ser o mesmo guia espiritual do primeiro fundador, né, da primeira casa de Leopoldina, que era um sancristão que rebelou-se contra a igreja e tentou fazer a fundação de uma casa em Leopoldina. São inúmeros, né? Eu te confesso que foi quando se abriu, né, as portas, né, do Tintinim, em que nós fizemos a inauguração oficial, né? Recebemos vários visitantes. Helenice Bela esteve conosco e foi assim muito emocionante para mim. E também a minha esposa, a Maria da Penha, teve uma participação muito ativa comigo, não é? Então o Tintino Pires tem mais ou menos a idade do Cristiano, filho do primeiro matrimônio. Bom, aí foi se estruturando os departamentos, né?
de evangelização, a Elizabeth pensou na Ayrton Terezinha. Mocidade, pensou-se em Júlio Fiorentini. No primeiro momento, nós queríamos render homenagem ao pai do Sebastião Ernesto. Também foi um companheirão nosso, esposo da Dona Isabel. Mas, na reunião em que nós levantamos essa questão da escolha do nome, o Sebastião Ernesto, pai, inspirou alguém da reunião que desse o nome de Júlio Fiorentini à mocidade. Isso também foi um fato assim marcante para nós. E esse senhor, Sebastião Ernesto, ele era um médium nas regiões ali de Abaíba. E ele era um médium, vamos dizer assim, profeta. Ele antecipava. E ele dizia lá no meio deles de que duas ocasiões iriam marcar a história de Leopoldina. Uma estrada que rasgaria, passaria por aqui, né? E um homem que viria à cidade, ele não determinou quem. E então o senhor Eurico, que era dono da fazenda, que o acolhia, que tinha um certo respeito pelo trabalho dele, levou o Sebastião Ernesto para que ele conhecesse o Chico na primeira visita que ele fez a Leopoldina, não é? Então ele disse: olha, a estrada já foi rasgada, o homem que eu me referia está aqui. Era o Chico. Não é que a fundação da casa, né, das casas espíritas, se deve muito a Chico Xavier, muito mesmo, né? A presença dele em Leopoldina, muitas das poesias, muitas das psicografias que ele fez em Leopoldina, hoje compõem páginas de livros, né? Inclusive no livro... Qual o primeiro livro do Chico mesmo? Esqueci. Parnaso. Uma das páginas ditada por Augusto dos Anjos está lá, Parnaso, que foi escrita aqui em Leopoldina. Pois bem, a Leopoldina deve muito a Chico Xavier. Pela visita, pelas vindas que ele teve aqui em Leopoldina, né? Porque ele era secretário do Dr. Rômulo Joviano, que era como é que eu... Não, ele não era secretário, não era secretário de Estado, não. Ele era responsável pela Secretaria de Agricultura de Minas. E o Chico Xavier era seu auxiliar. Então, o doutor Rômulo, quando vinha em Leopoldina, ele vinha acompanhado com o Chico. E a presença do Chico em Leopoldina movimentava isso tudo. O pessoal do Rio vinha para cá, de Cataguases, não é? O pessoal aqui da Redondeza vinha para cá. E fotografia tem que prova isso, né? E Chico, através da sua psicografia, deu mensagem de Augusto dos Anjos, que hoje, né, ocupa uma das páginas do livro Parnaso de Além Túmulo. É uma história até interessante que eu participo, não é? Quando foi a comemoração dos 80 anos, não é, da morte, né, entre aspas, daquele que continua vivo, que é o Augusto dos Anjos, houve uma homenagem aqui em Leopoldina e o governo da Paraíba financiou todo esse aparato histórico e cultural que aconteceu aqui. E eu fiquei conhecendo, então, o filho do Augusto dos Anjos. Ele passando pela rua, ele precisava usar um telefone. Naquela época não tinha celular, né? O telefone era emprestado, ou quando não, um telefone público. Ele passou em frente à funerária e pediu para usar o telefone. E em cima da minha mesa tinha uns livros que eu estava fazendo as pesquisas, ele olhou e
e disse para mim assim que um dos motivos, né, da família ter respeitado o pedido de Augusto dos Anjos de deixar os restos mortais aqui foi a psicografia de Chico Xavier. Foi um testemunho assim emocionante, muito interessante, não é? Eu agora no momento não me recordo o nome do filho dele. Aqui, Elizabeth, o Aldemar não teve uma presença muito marcante, né, dentro do movimento da casa, mas ele foi um dos percussores dessa ideia, não é? E era um homem muito entusiasmado, não é? Era um homem muito ativo e tinha um conceito muito forte na sociedade. Por aqui não teve assim uma presença, mas externamente ele nos ajudou muito, foi o Washington Andrias, não é? O Washington Andrias, uma ocasião, quando nós estávamos fundando a casa, ele me deu um conselho, falou: você está fundando uma casa, prepara para as dificuldades que você vai enfrentar. E foi muito. E também eu tive uma ajuda muito extraordinária, que eu não posso deixar de mencionar, que foi do Adávio Pires de Almeida. Ele que nos auxiliava com a contabilidade, não é? Da casa. E uma ocasião eu não sei se existe essa ata, eu não sei com quem está, e quem estiver ouvindo essa entrevista, se tiver de posse desse livro, que retorne para nós, porque é muito importante. Em Ribeiro Junqueira tentou-se fundar, não é, uma casa espírita que se intitulou A Verdade. Sabe quem abriu a ideia, né? Foi exatamente o Padre Júlio. Ele que psicografou, o Washington psicografou essa mensagem do Padre Júlio na tentativa de fundar uma casa espírita em Ribeiro Junqueira que se chamaria A Verdade. São fatos assim históricos muito interessantes que não está ao alcance de muitos, mas nós temos isso em memória. Daqui foi como se rompesse, né, uma frente de trabalho muito importante. Aqui a Elizabeth muito entusiasmada, muito dinâmica, então ela movimentava, né? Ela tinha uma capacidade de liderança muito forte. Então aqui nós começamos fundação da Casa Espírita de Piacatuba, Eurípides Barçanuffi, a fundação da Casa Espírita de Agirita, não é? Nós tivemos aqui a criação da Cogel. Aqui nós começamos a fazer os primeiros trabalhos com teatro, não é? Teatro, coral, não é? Então, o que antes era um tanto fechado, com a Elizabeth e com apoio da equipe Tintino Pires, isso foi abriu, deu uma modernidade, né? Como se o trabalho espírita saiu de dentro para fora, porque antes ele era um pouco acanhado, um pouco severo, não é? E com a presença da Elizabeth e com a equipe, a coisa foi rompendo e outras casas foram surgindo, outras frentes de trabalho foram surgindo, não é? Aqui surgiu também uma frente de trabalho muito importante, que é o Soferi de Cara Limpa, né? Que movimenta a cidade no dia do seu trabalho. E isso também se deve aqui à casa de Tintino Pires, né? Já era uma ideia nascente, né?
que o movimento precisava de divulgação mais ampla. Essa ideia é uma ideia coletiva da casa. A Elizabeth já trazia esse desejo de criar, não é, um programa de rádio. Uma ocasião, na feira, na banca do livro, não é, nós ficávamos ali ao sábado, e quando tínhamos uma folguinha nós estávamos sempre ali, e um dia o José Américo, não é, em conversa, falou assim: por que vocês não criam um programa de rádio? Vocês gostam tanto de falar, vocês apresentam um trabalho muito expressivo na cidade, vocês deveriam ampliar isso, divulgar, né? A ideia ficou, mas faltava assim um pouco de coragem para enfrentar, né? Isso era uma coisa assim inédita na cidade, e até que um dia surgiu que vamos começar, e seguindo o Jorge era presidente na época, a Zélia era diretora do departamento do DDD, então ali nós começamos a trabalhar os primeiros programas de rádio. Foi difícil, né? A timidez, a falta de contato com o estúdio, com o microfone, isso deixava a gente bem embaraçado, mas nós conseguimos romper, não é? E hoje nós estamos na 12º ano de apresentação do programa de rádio Luz do Amanhã. Audiência, né? Hein? Audiência. A audiência, nunca fizemos pesquisa, porque não é nosso interesse saber o alcance, né? Mas disseram os funcionários da rádio que no horário da nossa apresentação do programa atinge um público de 5.000 pessoas. O público interage, às vezes telefonando, e tem a segunda edição. Quando você passa numa barbearia, por exemplo, você diz: eu te ouvi dia tal, né? Você, pela rua, alguém faz uma crítica, um elogio ao programa. Um dia desse aconteceu uma coisa muito interessante, porque a minha casa está em obra, e eu fui morar num apartamento emprestado lá no Eldorado. E na rodinha de senhoras, eu estava estacionando um carro, uma delas me reconheceu e me chamou para uma conversa, um dedinho de prosa, né? E falou de vários programas que ela ouviu, de pessoas que estiveram no programa, que foi uma beleza, né? E me provocaram a vontade para falar de doutrina espírita, para falar de programa. Então isso é gratificante para nós, é o prêmio que a gente recebe do trabalho que realiza. Por volta dos anos 68, mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro em 64, com o objetivo de estudar. Lá chegando, eu tinha que trabalhar e estudar. E acabei contraindo uma tuberculose. Foi o meu caminho de Damasco, não é? E no hospital que eu fiquei internado por 90 dias, era um tratamento intenso e assistido, eu conheci um grupo espírita. Lá eu tive a oportunidade de conhecer Celso Martins, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas do movimento espírita do Rio de Janeiro. É pena que agora eu esqueci do nome, mas se eu lembrar no meio da conversa, eu interrompo e falo. Emiliano Mendonça, lembrei o nome. Emiliano Mendonça, ele quando ia no Hospital Paula Souza, em Curicica, o grupo espírita de lá era pequeno, eram umas 3 ou 4 pessoas, mas ele quando subia na tribuna para falar, ele era muito inspirado, parecia que ele estava falando para uma multidão incalculável, não é? Então eu conheci um dos grandes oradores espíritas. O Divaldo é um grande orador, mas o Emiliano tinha uma capacidade de comunicação, ele irradiava uma energia contagiante, não é? Então ali começou os meus primeiros passos no movimento, não é? A fazer as primeiras leituras, não é? Não tinha ainda uma ideia firmada sobre a doutrina, mas ali já foi
um passo muito importante. E vindo para Leopoldina, que a minha mãe achou que eu deveria voltar para Leopoldina, iniciar um negócio, né, trabalhar aqui, então aqui eu comecei a entrosar com Elizabeth, com Vera, participar da Mocidade Dias da Cruz, né? Então eu comecei a me firmar no movimento espírita. Não, isso não é só um desejo meu. Eu acredito que seja até um desejo coletivo que progrida em paz, não é? Irmanados num só desejo de fazer propagar a ideia consoladora que Kardec nos trouxe. A revivescência do cristianismo numa linguagem moderna. Não é? Esse é o nosso... Eu gostaria de ver, e isso sem dúvida nenhuma vai acontecer. É o trabalho no bem, no estudo, não é? Porque quando se está empenhado em realizar um trabalho no bem, a gente granjeia uma companhia espiritual muito importante e que nos enche de entusiasmo, que nos impulsiona, que nos aclara a mente e que nos dá a condição de ter uma participação entusiasmada, não é? E isso, para o jovem, é muito importante. Primeiro eu quero que as pessoas que venham ouvir esse vídeo, que me perdoem pelas falhas que eu cometi, se eu omiti algum nome, porque não foi uma omissão, foi pelo momento, né? Vamos dizer assim, pelo improviso dessa nossa entrevista, não deu assim para recapitular nomes de pessoas importantíssimas que passaram pelo movimento do Tintino Pires e que nós não citamos o seu nome. Então, aqueles que não foram citados, as minhas desculpas e, sem dúvida alguma, quando outro entrevistado estiver aqui, ele vai citá-los. E se eu tiver uma outra oportunidade, eu virei melhor preparado, não é? Para não deixar muitas falhas, não é? Deixar pessoas no esquecimento dessa história da nossa casa.